Queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco hoje e pela eternidade. Amém. Eu gostaria de compartilhar com a amada igreja uma porção da palavra do Senhor, e eu coloquei o tema como título Abraço Fraternal. Nos últimos vídeos que eu tenho realizado e sempre que eu converso com alguém pelas redes sociais, eu agora costumo dizer no final essa frase: receba meu abraço virtual, sente meu abraço virtual. Não estamos conseguindo nos abraçar pessoalmente, e a minha igreja sabe o quanto eu sou sinestésico, o quanto eu gosto de abraçar e de ser abraçado. Por isso eu quis colocar o título desta mensagem, Abraço Virtual. O texto que eu gostaria que nós estejamos analisando nesta oportunidade e que esta palavra possa alimentar a nossa alma, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos de número 36 ao versículo 38. E a palavra do Senhor diz assim, em Atos 20, 36 ao 38. Havendo concluído essas declarações, ajoelhou-se com todos eles e orou. Então abateu-se sobre todos profundo sentimento de tristeza e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijaram. O que mais sensibilizou a todos foi a revelação de que nunca mais veriam o seu rosto, e assim o acompanharam até o navio. Paulo, ele ia rumo para Jerusalém. O apóstolo Paulo, ele volta para Macedônia e Grécia, e ele faz algumas paradas, passa em outras cidades, mas no final ele deseja falar com os presbíteros, com os pastores instituídos em Éfeso, mas ele não chega justamente à cidade de Éfeso, porque ele sabia que se ele fizesse isso, ele ia demorar muito mais, que os irmãos iam querer ouvi-lo, iam querer compartilhar com ele, ouvir as suas pregações. Então, Paulo, ele chega para uma cidade perto daí, e ele convoca os presbíteros, os pastores, na cidade de Mileto. E quando eles chegam, Paulo exorta eles a serem aqueles pastores, aqueles servos do Senhor. Ele fala sobre o quanto ele, com humildade e sabedoria, fez o seu ministério. Exorta eles enquanto a falsos profetas que se levantariam, Ele diz: servia ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo impetuosamente provado pelas ciladas dos judeus. Paulo, ele enfrentou várias crises no seu ministério, e ele exorta estes pastores falando: olha, estejam firmes, porque vocês também enfrentarão, vocês passarão por muitas coisas. E parece que ele tem um tempo de intimidade muito especial com eles. Nessa conversa, se você puder ler todo o capítulo 20, você entenderá melhor e poderá compreender a situação que eu estou querendo passar para os irmãos. Mas chega o momento da despedida. Chega o momento dele falar para os presbíteros: olha, eu estou indo e eu não sei o que vai me deparar.
Mas o Espírito Santo tem me incomodado, me mostrando que a minha hora, o meu momento está chegando. E talvez a gente não volte a se ver os rostos. A gente não volte a se ver as caras. Por isso o texto diz: havendo concluído essas declarações, ajoelhou-se com todos e orou. O sentimento que há nos irmãos, nos amigos de Paulo, aqueles que estavam exercendo o ministério, é um sentimento de tristeza. O versículo 38 diz: o que mais sensibilizou a todos foi a revelação de que nunca mais veriam o seu rosto. Amados, como é importante um abraço. O texto diz que eles abraçaram a Paulo. Eles abraçaram e o beijaram. Tem versões que falam que cumprimentaram ele com um ósculo santo. Meus queridos e amados irmãos, como é importante, como é gostoso um abraço. Infelizmente, nesta temporada de pandemia, de quarentena, a gente não está conseguindo se abraçar. Mas eu quero compartilhar algumas situações que a palavra de Deus nos mostra, nos apresenta com relação a abraço. O abraço que o apóstolo Paulo estava recebendo naquele momento era um abraço de amigos, de irmãos, e um abraço com um sentimento de despedida, de partida, e aquele temor de não voltar a ver o rosto de Paulo. Mas, para o nosso aprendizado, eu quis trazer alguns tópicos que vão nos falar, vão nos mostrar pela palavra de Deus algo mais sobre o abraço. O primeiro deles tem como subtítulo Abraço de Casal. Olha o que diz Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 3. O teu braço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça, e o teu braço direito me abrace com doçura. Amados, esta é uma revelação de um casal. E quem fala aqui diz: olha, como eu gostaria que todos olhassem para nós como irmãos. E a gente poderia se encontrar, a gente poderia se abraçar e ninguém ia nos criticar. Mas a revelação que é feita aqui neste versículo é sobre um abraço. E é um abraço de casal. Um abraço de casal. A minha esposa, ela está dando aula também via internet. E um dos dias da semana é um dia que é mais pesado de todos, tem mais aulas, e é desde 7 horas da manhã até 1 hora da tarde. E isso gera bastante cansaço, bastante estresse. E nesses dias ela termina a sua jornada e ela chega perto de mim, e a única coisa que ela queria era um abraço. E eu, sinestésico, isso me abençoou muito. Eu abracei e ela diz: ai, como eu queria, como eu precisava esse abraço. Meus queridos e amados irmãos, há muitos casais que levam dias de não dar um simples abraço sincero, leal, verdadeiro. Às vezes, um procura outro, quer dar um abraço querendo alguma coisa a mais. Mas o casal, ele precisa, às vezes, se dar simplesmente um abraço. Um abraço.
sem nenhuma outra coisa a desejar, ou a pedir, ou a querer. Mas um abraço leal, um abraço sincero, um abraço verdadeiro. Há muitos casais separados pelas circunstâncias. Eu tenho ouvido histórias de marido que foi trabalhar num outro país e não conseguia voltar, perdeu o voo, e depois de um período de tempo, o Brasil conseguiu trazer alguns brasileiros que estavam em outros países, e aí ele conseguiu voltar. Eles ficaram durante um período separados pelas circunstâncias, desejando se abraçar. E quando ele volta, o mais especial que poderia acontecer é justamente isso: se darem um abraço leal, sincero, verdadeiro. Eu gostaria de convidar aos irmãos casais, aos irmãos casados, que estão dentro de casa, que estão tendo a oportunidade de abraçar o seu cônjuge. Faça isso. Faça isso. É muito importante para os dois. Às vezes um abraço simples, como eu já falei, sem desejo de querer algo a mais, mas um abraço leal. Talvez abrace a sua esposa, abrace seu esposo e façam uma oração juntos. Coloquem a família diante do Senhor, o futuro diante do Senhor. Mas o abraço de casal é muito importante e se faz necessário. Segundo, abraço de criança. Marcos capítulo 10, versículo 16 diz assim: em seguida, abraçou as crianças, impôs-lhes as mãos e as abençoou. O texto está falando de uma ação do Senhor Jesus Cristo. Algo que ele faz com as crianças. Diz, abraçou as crianças, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Este sim que é realmente um abraço sincero, um abraço leal. Quando somos abraçados por crianças, elas são muito verdadeiras com o seu abraço. E talvez muitas crianças não estejam neste tempo recebendo um abraço como elas gostariam dos seus pais. Eu quero convidar aos pais, às mães que têm criança dentro de casa. Façam isso. Que este tempo seja uma oportunidade para abraçar os seus filhos. Eu já não tenho criança dentro de casa. Essa fase já passou. Mas também, estes dias, aconteceu algo que inflamou o meu coração de alegria. Como os irmãos já sabem, eu tenho um cachorro para lá de especial, né? Que é hiper grudado comigo. E nós dividimos aí junto com a minha filha. Mas há uma coisa que esse cachorro faz que nos alegra, nos diverte muito. E é que quando eu estou deitado, ele não deixa ninguém chegar perto de mim. E quando minha filha tenta chegar perto para me abraçar, ele entra no meio, ele faz de tudo para tirar ela daí. E estes dias, nessa brincadeira, a minha filha me deu um abraço. E eu senti esse abraço muito, muito especial. Me levou a viajar no tempo. E eu agradeci ao Senhor pela oportunidade de estar fazendo isso. Aproveite. Abrace seus filhos neste tempo. Faça isso com alegria no coração, com gratidão a Deus por essa oportunidade. Terceiro, abraço inteligente. Opa, como assim? Provérbios capítulo 3, versículo 18, diz assim: a sabedoria é
árvore que oferece vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será muito feliz. Meus queridos e amados irmãos, é muito importante nós aprendermos a usar a sabedoria, exercitar a sabedoria. E a palavra de Deus diz que se alguém está se sentindo falto de sabedoria, que peça ao Senhor, que Ele a dá com liberalidade. Então, meus amados irmãos, que nós possamos sim abraçar a sabedoria em todas as coisas, que nós possamos agir de maneira sábia, que nós possamos projetar o nosso futuro de maneira sábia, que nós possamos trabalhar de maneira sábia. Nós não podemos esquecer que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, diz a palavra. Esse é tão somente o princípio. Aquele que o teme, com certeza, aquele que o obedece é sábio. Então que nós possamos procurar a sabedoria através da palavra e que nós possamos em oração sim, clamar e pedir, Senhor, que eu seja sábio em todas as coisas. Me ensina a tua palavra para eu poderla praticar e ser sábio. Abrace essa sabedoria. O versículo diz: quem a ela se apega será muito feliz. Quarto, o pior abraço a ser recebido, ou pior ainda, a ser dado. Lucas capítulo 22, versículo 47 diz assim: enquanto ele ainda falava, chegou uma multidão seguindo a Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Jesus, no entanto, lhe arguiu: Judas, por meio de um ósculo estás traindo o Filho do Homem? Ósculo nós sabemos que é beijo. Imaginemos a cena. Com certeza Judas não ia chegar a beijar o Senhor com as mãos seguradas atrás. Com certeza Judas chegou para abraçar e dar um beijo no Senhor. Assim como o Senhor Jesus Cristo, nós às vezes podemos ser abraçados por quem vai nos trair. Ou pior ainda, já está nos traindo. O pior abraço a ser recebido seria por alguém que talvez quer nos trair, ou está fazendo isso de alguma maneira. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele olha com compaixão. E as palavras dele é: Judas, por meio de um beijo, talvez de um abraço, né? Você está traindo o Filho do Homem. O Senhor Jesus Cristo não o repreende, o Senhor Jesus Cristo não se ira contra ele. Ele só profere umas palavras para registrar o que realmente estava acontecendo. Mas com certeza o olhar do Senhor Jesus Cristo era um olhar de compaixão. Que nós possamos ter compaixão daqueles que talvez nos abraçam sem uma verdade, sem uma sinceridade de coração. Que nós possamos orar por essas pessoas. Mas sobretudo, meus amados irmãos, que nunca, que em hipótese nenhuma, nós sejamos aqueles que abraçamos de maneira, eu diria que até vergonhosa. Que nós não sejamos hipócritas na hora de abraçar. Que nosso abraço seja leal, seja sincero, seja verdadeiro. Quinto, saudade do abraço. Lucas, capítulo 15, versículo 20, diz assim:
E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai ouviu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e o beijou. Meus amados, nós conhecemos essa parábola do filho pródigo, e se você faz leitura toda a parábola, você vai perceber que esse filho, ele pede a sua herança, o pai entrega, ele vai embora em rebeldia, gasta tudo esbanjando em prazeres da carne. E chega um momento em que ele toca ao fundo do poço, deseja voltar, volta, e o pai está o esperando. O relato, a parábola não diz que o pai saiu desesperado por aí procurando o seu filho. Mas o texto está dizendo que quando esse pai viu o filho voltando, diz assim, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e o beijou. Dá para perceber no relato bíblico a saudade que aquele pai tinha. Com certeza, meus amados irmãos, existem muitas pessoas que gostaríamos abraçar nestes momentos, mas assim como o pai do filho pródigo, isso acontecerá no tempo do Senhor. Agora não é possível. Tenho certeza que tem irmãos que têm familiares longe, que às vezes costumam visitar, e que a saudade realmente está batendo e que gostariam de abraçar. Nesse momento eu gostaria de falar ao teu coração, que você possa fazer como esse pai. Esse pai esperou o tempo do Senhor. Esse pai não se desesperou, saindo por aí como um louco procurando seu filho para abraçar. Mas ele esperou o tempo do Senhor, que chegasse esse momento. E diz, muito o abraçou e o beijou. Que tua oração seja essa, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu não sei a quem você gostaria de abraçar que não está podendo neste tempo de quarentena, de pandemia. Mas o que eu sei é que o Senhor Jesus Cristo, Ele está te abraçando. O abraço do Senhor é possível. E toda vez que eu falo para alguém, receba o meu abraço virtual, na verdade, eu estou querendo dizer, receba o meu abraço espiritual. Que seja o Espírito Santo de Deus que leve meu abraço para você. Que essa seja a tua oração por aqueles entes queridos, por aqueles seres amados que você gostaria de abraçar e agora não pode. Espírito Santo de Deus, abraça nesse momento aquela pessoa, aquele filho, aquela mãe, aquele pai, aquele avô. Tem muitos que não estão podendo visitar os seus avós por causa disso. Avós que não estão conseguindo visitar os seus sobrinhos. Que você possa falar, Espírito Santo, abraça neste momento ele, ela, e dá a paz que excede todo entendimento, e dá a esperança de que isto logo, logo vai passar, e vai ficar o aprendizado, vão ficar as marcas que o Senhor há de permitir nas nossas vidas, para enfrentar coisas novas, para enfrentar tudo que nós estamos aprendendo, tudo que nós estamos passando. Eu gostaria de concluir com um texto de Eclesiastes, capítulo 3, e eu gostaria de fazer leitura somente a 2 versículos. Primeiro, o versículo 1,
e depois o versículo de número 5. O versículo 1 diz assim: para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. E o versículo 5 diz: tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras, tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço. Amados, este é um tempo de nós apartarmos do abraço. E com certeza há um propósito debaixo do céu, um propósito maior, pelo qual o Senhor está permitindo tudo isto. Que o casal possa se abraçar de uma maneira leal, de uma maneira amorosa, respeitosa, verdadeira. Que os pais que estão dentro de casa possam abraçar os seus filhos possam abraçar os seus pais, lógico, seguindo todas as diretrizes. Às vezes os avós moram na mesma casa e os filhos têm que sair para trabalhar. Melhor não abrace, mas declare: Espírito Santo, abraça ele por mim, que ele possa sentir o meu abraço. Que você possa abraçar a sabedoria, que você seja inteligente e procure a sabedoria através da palavra e a pratique, porque o versículo de hoje diz que aquele que faz isso será feliz. Que você ore e peça ao Senhor para que todos aqueles que te abracem façam isso de maneira leal, sincera, verdadeira, e que de forma nenhuma, de maneira nenhuma, você venha a abraçar alguém hipocritamente, como Judas. Que você, com toda essa saudade que você tem do abraço, possa reconhecer esse propósito maior embaixo do céu para não poder abraçar agora. E que você entregue essa saudade ao Senhor e você possa falar: Pai, me dá paz que exceda todo entendimento, e abraça essa pessoa por mim com o poder do teu Santo Espírito. Eu gostaria de orar com você, eu gostaria de orar por você. E que nesta oração você possa desabafar com o Senhor. Você possa acompanhar a minha oração, mas você possa fazer a sua diante do Senhor. O que você quer declarar ao Pai depois desta mensagem recebida através da sua palavra, através do poder do seu Santo Espírito. Os irmãos sabem que eu sempre oro. Desta vez não fiz no vídeo, porque estou tentando fazer vídeos com menos tempo. Mas antes de eu começar a gravar, a minha oração foi essa: Espírito Santo, que seja o Senhor que ministre, que não seja eu. Abaixe a cabeça, vamos orar juntos. Pai amado, Rei querido, eu quero te pedir nesta hora, Senhor, que o Senhor possa abraçar a todos e cada um dos que estão assistindo esta mensagem, estão assistindo este vídeo, Senhor. Que o abraço poderoso do teu Santo Espírito possa dar a paz que excede todo entendimento. Que aquilo que está sendo declarado por esses corações que assistiram, que ouviram esta mensagem, que foram tocados por este sermão, que o Senhor possa ouvir esses clamores, que o Senhor possa receber essas orações no teu altar e que o Senhor possa agir como o Senhor sabe fazer, de maneira graciosa, de maneira amorosa, de maneira misericordiosa, como esse Pai que tu és, aquele que abraça de maneira leal, de maneira sincera, de maneira verdadeira, Pai. Obrigado, Senhor, por esta mensagem, por esta porção da tua palavra, Senhor. Nos dá sabedoria, entendimento, discernimento,
para guardá-la no nosso coração e principalmente, ó Pai, para praticá-la no nosso dia a dia. Clamamos a Ti mais uma vez, Senhor, pela repreensão desse vírus, pela sabedoria que o Senhor há de dar aos nossos governantes, às autoridades, Senhor, para agir da melhor maneira. Seja, Senhor, continua sendo com o Teu povo. Continua abençoando a nossa igreja, a Igreja Batista Central, a cada família no seu lar, a cada jovem, a cada avó, a cada vovô. Que o Senhor continue, Senhor, a derramar a Tua graça na Tua igreja, nas nossas famílias, e que a cada dia nós possamos nos sentirmos abraçados pelo Senhor. Te adoramos, Te glorificamos e deixamos esta oração no Teu altar, no precioso e maravilhoso nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, e amém, e amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco hoje e pela eternidade. Amém, e amém, e amém. Receba o meu abraço virtual, o meu abraço espiritual. Que Deus continue abençoando.